Olá, bem-vindos a mais um podcast Podiforma. Eu sou a doutora Daniele. E eu sou a doutora Ângrida. E o tema de hoje, Ângrida, é ostentação na estética. Será que isso gera autoridade? Sim, gera, né? A gente sabe que ostentação sempre gera autoridade ali no início. Mas eu sinto te dizer que, infelizmente, um bom marketing não sustenta um mau trabalho. Verdade, a gente vê isso, né? Muitas vezes a gente vê colegas ostentando viagens, ostentando cursos e com a clínica vazia. Muito comum, inclusive, né? A famosa vida de Instagram. A gente conhece vários casos, né? Que a gente sabe e acompanha, que na vida do Instagram é tudo muito lindo, tudo, né? Flores. Maravilhoso. Viagens, só que na vida real não tem clientes, quando tem não fideliza, por quê? O cliente, né, quando ele vê a ostentação, algumas pessoas até se identificam no primeiro momento, sim. Isso, nesse primeiro momento até se identificam, gostam do estilo, né, de mostrar viagens, de mostrar a vida ali, tomando drink, né, na piscina, ostentando. Viagens internacionais. Só que a gente sabe que o que mantém, o que retém o cliente com a gente na clínica é um bom trabalho, né? Então, quando não se realiza esse bom trabalho, não se tem conhecimento para realizar, infelizmente, ele acaba não voltando. E um serviço, né, que não tem recorrência, acaba por gerar um negócio que infelizmente, não prospera. Ou seja, um marketing baseado na ostentação não segura um bom cliente. Não segura. E eu posso dizer que a gente vivenciou isso lá no início, que as pessoas, principalmente quando a gente migrou, né, pro novo espaço, as pessoas procuravam, porque o espaço era bonito, o Instagram chamava atenção. E hoje eu posso dizer que 100% dos clientes que a gente tem são clientes que confiam no nosso trabalho, que estão conosco pelo nosso profissionalismo e não por Instagram, por viagens. Eu confesso, né, que antes de te conhecer, na verdade, Dani, eu fiz até um curso, né, sobre marketing para empreendedoras da área da estética. E foi uma coisa assim, foi vendido que eu tinha que ter uma quantidade... mais de 10 mil seguidores, que eu tinha que mostrar o carro que eu tinha, as viagens que eu fazia, que eu tinha que mostrar, né, o que eu tava comendo ali, né, jantando com meu marido e tal, e que eu tinha, né, que glamouralizar tudo. E, na verdade, que eu percebi em pouco tempo que isso me deixou depressiva, porque eu sempre acabava me comparando com as meninas que tinham mais. Eu não venho de uma família rica. Então, acabava que... Até já fiz viagens internacionais, né? Graças a Deus, tenho a chance de poder jantar com meu marido de vez em quando ali num restaurante legal e bonito, né? Instagramável. Mas não posta. Mas hoje em dia, eu acabo não postando, porque eu entendo que as clientes, elas têm que vir pelo meu trabalho e pelo que eu significo. E pelo resultado que eu entrego. E não pelo que eu mostro ser, né? Pela ostentação na vida que eu mostro ali no Instagram. Então, hoje, o meu Instagram, ele é voltado pro meu trabalho. Sim, eu divido momentos da minha vida pessoal, mas eu não sinto cobrada a mostrar ostentação justamente por isso. Porque o que sustenta o meu marketing hoje em dia é o bom trabalho que eu realizo, é o resultado que eu entrego para os meus pacientes. Na verdade, essa cobrança, né, existe e eu acho que vai existir sempre, principalmente no mundo que a gente vive. Mas eu acho que a gente não tem que focar nisso. Eu, quando atendo um paciente, atendo um cliente, eu não penso em compartilhar com ele as viagens que eu faço, os cursos que eu faço, os profissionais que eu tô sempre me atualizando, até porque o paciente ele não procura isso, o cliente ele não procura isso, ele procura o resultado do teu trabalho. E se esse trabalho ele é executado com perfeição, com satisfação, que eles percebem isso quando tu tá atendendo. Sabe que eu acho que, na verdade, o pessoal que tá saindo da faculdade, aí eu me identificava com isso, que eu via as meninas, né, porque nessa área da estética é muito forte isso, tu tem que se vestir bem, tu tem que estar bem arrumada, mas não significa que tu tem que estar com bolsa de marca, roupa de marca, não, tu tem que ter bom gosto, porque, afinal de contas, né, estética precisa ter uma aparência... Quer dizer que tu se cuida, que tu, né, gosta de ti mesma, mas não necessariamente tu tem que estar com uma bolsa da Gucci, uma bolsa da Prada. Tu pode ter uma bolsa da Arezzo, por exemplo, da Renner, se for o caso. Não precisa ter marca
pra andar bonita, andar arrumada, né? Então eu acho que também que o pessoal confunde muito isso de ostentar, de tentar mostrar muitas vezes o que não é, para poder parecer bem-sucedida. Quando, na verdade, o que mostra que a gente é bem-sucedido ou não é a satisfação do nosso cliente, não acha? Até porque a gente não vai estar sempre bem. Tem dias que a gente acorda que a gente não tá afim de se vestir bem, que a gente não tá afim de se maquiar, que a gente não tá afim de postar o nosso dia a dia. E o cliente, né, o cliente que ele vem procurando isso, esperando isso de ti, se tu não apresenta isso para ele sempre, ele vai te trocar por outra pessoa. Então, eu acho importante a gente sempre focar no nosso trabalho, na entrega do nosso trabalho com perfeição, procurar sempre se atualizar. Isso sim, isso eu acredito que é o que vai fidelizar o teu cliente. Eu concordo em partes, mas eu acho que a gente tem sempre que estar bem pro nosso cliente, né, para nosso paciente, porque a gente é a nossa vitrine também, né? Nós somos a vitrine. Então, se eu não me arrumo para atender, né, para estar ali com o meu cliente, com o meu paciente, eu tô demonstrando que eu mesma não tenho cuidado comigo. Então, é importante sim, né, tá bem vestida, tá com uma maquiagem leve no rosto, não tô dizendo que tenha que tá, né, super produzida. Mas não se preocupar também com ostentação. Não, jamais. Até porque essa ostentação, ela pode acabar pegando ali, né, quem realmente gosta de ver esse tipo de coisa na internet, mas a gente sabe que na prática, na vida real, o que vai fazer o cliente voltar é realmente tu entregar o resultado para ele. Então, o que adianta, né, ali tá na internet postando foto em Paris, sendo que quando tu vai atender, tu não entrega um preenchimento labial, por exemplo, bonito, de boa qualidade. Ou quando tu faz um bumbum e, na verdade, o bumbum não fica bonito porque tu não sabe a técnica correta para usar, né? E eu vi isso muito quando eu saí da graduação, porque foi um momento que eu sabia que eu tinha que começar a trabalhar, né? E que o momento era aquele. E eu me deparei com colegas com paredes cheias de certificados. Tu deve de lembrar dessa época, que o que valia era o certificado com um profissional tal, e o investimento era muito alto. E isso era uma ostentação, e era uma ostentação que na época eu não tinha acesso. E eu acho que tu passou por isso também. Claro que sim. E aí a gente acaba não fazendo outros cursos, né? Com aquela ambição de fazer curso com aquela determinada pessoa que a gente acha que aquela pessoa vai mudar a nossa vida, porque se eu fizer curso com a fulana de tal, ela vai me trazer a autoridade dela. Quando na prática o que a gente vê que é justamente o contrário, porque é o cliente, o paciente, ele não compra a outra, ele compra a ti. Ele compra o teu resultado, né? E acaba que a gente acaba investindo demais no mesmo. E aí tu tem uma nova técnica de preenchimento labial. Aí tu vai lá e faz aquela nova técnica de preenchimento labial. Mas peraí, foi a mesma coisa que eu vi no outro curso. Então, a gente acaba investindo muito alto e aprendendo sempre mais do mesmo. E não só isso, né? A gente acaba aprendendo mais do mesmo e ainda por cima uma miscelânea de informações, porque cada pessoa que vai ensinando a gente vai ensinando de uma forma e falando coisas que um fala, o outro desfala. Tá errado. E aí a gente não sabe o que seguir, e aí entra naquela coisa que e aí isso a gente gera paralisa. Não gera uma insegurança absurda muito no profissional. Grande. E muitas vezes eu vejo os profissionais dizendo: eu não me sinto segura. Aí o profissional vai lá, se qualifica: eu não me sinto segura. Mas peraí, quando é que tu vai te sentir seguro? E aí ele acha que fazendo outro curso, isso vai refletir que ele vai conseguir atender e que ele vai ter segurança. E quando a gente vê que não, né? Não. Eu me lembro que o meu primeiro curso, presencial de harmonização corporal, eu fui numa profissional e achei o máximo, mas ainda me sentia insegura. E aí eu procurei uma outra profissional fora do estado, que era super renomada. E eu acabei vendo mais do mesmo. E aí, ao mesmo tempo, a profissional dizia: não, mas isso aí, essa técnica que tu aprendeu não é assim, essa forma é errada. E aí eu me lembro que eu fui procurar uma terceira profissional e aí acabou que eu aprendi nos 3 cursos a mesma coisa. E aí ali eu vi: não, peraí, eu tenho que começar, porque se eu for procurar
Curso de harmonização corporal, quantos tem? Muitos. Eu não vou me sentir segura nunca. Se tu for ficar pensando nessa que precisa de vários cursos, né? Ver várias técnicas para começar, já começa que já tá começando errado. Porque a gente precisa começar e então a gente vai aprendendo também. É óbvio que o que vai te trazer domínio da técnica é ter embasamento e a prática. Exatamente, essa prática do dia a dia é o que vai trazendo a confiança também, né? E eu vou dizer que mesmo hoje, depois de anos já formada, eu sinto ainda um friozinho na barriga quando eu vou atender uma paciente, quando eu vou fazer um preenchimento de glúteo, que eu já perdi as contas de quantos eu fiz, mesmo assim eu ainda tenho esse frio na barriga. Isso é tão bom, não é? É maravilhoso. E mesmo tu sabendo o que tu vai fazer e que tu vai entregar um bom resultado e que o teu cliente, ele confia em ti, né? Então, a gente fica, de certa forma, insegura, mas a gente tem que realizar o nosso trabalho. Sabe que, como eu te disse, né? Essa ostentação na estética. Eu me lembro que teve um momento ali em 2020 que a gente tava na pandemia, né? Mas era muito forte essa questão de ostentação, porque tinha gente que tava viajando e tal, né? E eu ficava pensando, meu Deus, eu tô em casa aqui, pandemia, tô trancada, e eu vi o pessoal, né, da nossa área viajando, e eu ficava pensando, será que só eu tô errada? Será que eu não faço as coisas certas? E aí, sabe, hoje eu vejo que, na verdade, tudo na vida são momentos e que a gente se compara muito e a gente tende a se comparar o capítulo 20 da pessoa com o capítulo 1 da gente, que tá começando. Então, a gente nunca se compara com quem tá igual a gente. A gente sempre se compara com quem a gente acha que tá melhor. Quando, na verdade, muito provavelmente aquela pessoa não tá melhor do que a gente. É aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, a gente analisa e acha que, ai, como fulano tá bem, ai, como ele sabe. E muitas vezes o teu conhecimento, ele é superior. Sim. E a gente acaba se cobrando demais. Eu me lembro, assim, claramente que eu acompanhava uma doutora, né? E ela tava indo pra Europa. Tava tudo meio fechado, assim, sabe? Mas ela tava indo pra Europa, tipo, sabe? E lá tava aberto, não tinha essa questão que nem tava aqui no Brasil, né? E eu ficava olhando as fotos dela, ficava, meu Deus, sabe? E eu aqui na cama, assistindo videoaulas, porque era o que tinha pra fazer naquela época de pandemia, né? A gente tava sem atender, então eu ficava, meu Deus, será que eu tô fazendo algo errado da minha vida, né? Que eu não tenho como ostentar, não tenho como fazer isso. E hoje eu vejo que eu comparava a minha vida de iniciante com a vida dela, que já tinha anos de carreira, né? E também a gente tem que ver toda uma estrutura familiar por trás. Então, muitas vezes... Daqui a pouco, o profissional, ele tem como investir. E o que não é a realidade de muita gente. Sim. Mas o importante é começar. Outra coisa, sabe, que eu vejo também é que muita gente acha, quando tá começando, que precisa ter uma clínica toda dourada, com mármores. Brancos, dourados e muito mármore. E, na verdade, a gente sabe, né, que isso é uma grande bobagem, porque o paciente, claro que sim, quando a gente fala em estética, a estética do lugar que tu atende, o jeito que tu te porta, o jeito que tu te veste, vai chamar atenção, sim, e a beleza abre portas, isso é fato, né? Uma pessoa que tá arrumada, que se veste bem, ela, infelizmente ou felizmente, ela tem mais oportunidades, né? As portas se abrem mais fácil. Mas isso não pode paralisar a pessoa que tá começando de achar que porque ela tá andando com uma bolsa da Renner, por exemplo, que ela é menos porque a outra doutora tá andando com uma bolsa da Prada. Até porque eu acredito que a ostentação, ela não segura um mau profissional. E a gente vê isso muito forte na estética, né? De ostentação de marca, de carro, de casa, de clínica, das clínicas serem, né, com muito mármore, com muito dourado. E nada contra, né? Acho lindo também. Só que a gente acaba, né, investindo, às vezes, tanto no ambiente de trabalho da gente, sem se dar de conta que o que de fato vai trazer cliente para aquele lugar, os pacientes vão vir,
é pelo teu trabalho. Então, se tu não tiver conhecimento para fazer com que entregue resultado para aquele paciente a ponto dele te indicar e ele voltar a ser teu cliente de novo, de nada adianta a ostentação. Então, Angela, eu acho que com esse podcast de hoje ficou muito claro que a ostentação, ela não segura um trabalho ruim. Não. Tu pode viver viajando, ostentando nas tuas redes sociais, se tu não for um bom profissional, teu cliente não vai voltar, tu não vai realizar procedimentos de recorrência. Eu acho que isso ficou muito claro para nós. Claríssimo, e na verdade é isso. Eu acho que quem tá começando tem que entender que tu não precisa estar pronto para começar. E principalmente, não precisa ter a bolsa mais cara, não precisa estar com a roupa mais cara, mas sim, tu tem que estar, né, com o cabelo bonito, com o rosto arrumado, com uma maquiagenzinha, né? Se arrumar, sim, para atender, mas isso não significa que tu tenha que simplesmente ostentar, andar cheio de marca, ou então que tu tem que mostrar a tua vida, né? Se tu não quiser mostrar, tá tudo bem. Não quer mostrar o teu carro, não quer mostrar a tua casa, não quer mostrar as viagens que tu faz, tá tudo bem, tu não vai perder cliente por causa disso. Fica tranquila, porque o que vai sustentar o teu trabalho é mostrar o quanto tu é boa realmente. E isso vai vir através da tua autoconfiança de estar atendendo, de estar realizando teus atendimentos. E acho que isso é o mais importante, né? É realmente entender que um bom trabalho, ele vai ser sustentado